Eu comentei já aqui no passado, não lembro se ano passado ou ano retrasado, eu disse aqui que nesses microfones da Rádio Vale que existiam 4 instituições no país que poderiam ter o poder, eles têm o poder, essas 4 instituições têm o poder de modificar o rumo do nosso país, levá-lo para um rumo melhor. Eu disse que, em primeiro, o povo, depois citei 3, o Ministério Público, a polícia e a imprensa investigativa. E de lá para cá, a gente vem observando que, graças a Deus, as 3 últimas instituições, depois eu vou falar sobre o povo, mas Ministério Público, polícia e imprensa investigativa têm dado uma contribuição estupenda. Assim, a gente fica até muito esperançoso de que realmente a gente vá caminhar para o nosso devido lugar. O Brasil merece um devido lugar muito melhor do que esse nós estamos. Porque a imprensa tem descoberto várias coisas, tem jogado no ar, e aí o Ministério Público pega essa informação e vai atrás, a polícia pega a informação e vai atrás. O Ministério Público sozinho tem feito as suas investigações. E a polícia também. E eu assisti um vídeo que circulou pelo WhatsApp, não sei se todos assistiram, da chegada do José Dirceu na Polícia Federal de Curitiba. E eu fiquei até arrepiado, porque ao final tinha uma multidão ali esperando a chegada do José Dirceu, e no final eles cantavam o seguinte slogan: Polícia Federal, Orgulho Nacional. Polícia Federal, Orgulho Nacional. Então eu fico imaginando, Sidney, eu, policial federal, cumprindo meu papel. É óbvio que em todo tipo de trabalho, toda empresa, toda instituição sempre tem a banda podre. Nas empresas, na polícia, no Ministério, tudo tem. Porém, é a minoria. E eu penso que um policial federal ouvindo o povo gritar um negócio desse, aquele que é correto, que é a maioria, eu acho que ele se enche de muito mais energia para fazer o trabalho dele. Não é? Então eu fiquei muito feliz de ver esse slogan e creio que todos os policiais federais do Brasil inteiro, não só esses que estão na Operação Lava Jato, mas que estão trabalhando por aí, quando houve uma resposta do povo nesse sentido, eu acho que eles vão caprichar muito mais para que possamos trabalhar para eliminar o pior mal desse país. O pior mal desse país, Juliano, não é a incompetência. O pior mal desse país é a corrupção. Vocês vejam só quanto dinheiro já foi devolvido através das delações premiadas da Operação Lava Jato. O último agora, 70 milhões de reais, Sidney. Não é 70 mil, não é 700 mil reais, não. É 70 milhões de reais que um dos delatores, no acordo da delação, vai devolver. Vai pagar uma multa em forma de devolução desse dinheiro. Você, ouvinte da Rádio Vale, que está me escutando agora, você consegue imaginar o que é 70 milhões de reais? Se você vê a Mega Sena por aí, nunca paga isso. Então, se um roubou 70 milhões, imagina quanto não é roubado nesse país todo dia. Nós temos 5 mil municípios, né? Temos a esfera estadual, temos a esfera federal. Então, eu não tenho a menor dúvida que o maior mal deste país é a corrupção. Que se ela fosse minimizada, nós com certeza teríamos uma educação muito melhor, uma saúde muito melhor, mais segurança, mais estradas de qualidade, mais aeroportos, portos, enfim, nós seríamos um outro país, especialmente na educação. Porque ao falar da educação, eu tenho que passar rapidamente pelo Enem, que provou mais uma vez que as escolas públicas é lamentável o desempenho das escolas públicas. E por que é lamentável? Por que isso não muda, você que está me ouvindo? É porque o filho do prefeito, já falei isso 1000 vezes, vou repetir, o filho do prefeito, o filho dos vereadores, o filho dos secretários, os filhos dos deputados, os filhos dos governadores, os filhos dos senadores, não estudam, de modo geral, em regra, não estudam em escola pública. Então, não há uma preocupação de quem governa com a escola pública, é só aparência de preocupação.
E aí, como nós não temos a educação que a gente merece, e está provado pelo Enem, que das 1.000 melhores escolas do país, só 9% é da escola pública, e desses 9%, a maioria quase total é institutos federais, ligados a universidades federais. Então, a educação não existe de qualidade para as pessoas mais humildes. E aí, o povo não consegue entender esse ciclo vicioso da corrupção que afeta ele. Ele não consegue distinguir quando um deputado chega numa cidade fazendo campanha e distribuindo benesses. Ele não consegue entender que se ele aceitar aquela benesse, seja uma carrada de barro, seja um dinheiro para gasolina, seja um telhado, um bacio, enfim, qualquer coisa, qualquer benefício que é proibido por lei, esse povo não consegue entender que ele está alimentando esse ciclo vicioso da corrupção. Já falei aqui, vou repetir, não tenho medo nenhum de falar isso, porque tenho convicção do que falo. Quem dá benefício numa eleição, ou já roubou, ou vai roubar. Não existe Papai Noel. Então, o povo, que daquelas 4 instituições que eu falei, é o mais importante, não tem essa formação que ele precisaria ter para entender esse processo e fazer a mudança. Porque quem escolhe os prefeitos, quem escolhe os vereadores, quem escolhe os deputados estaduais, os governadores, os deputados federais, os senadores e o presidente da República é o povo. É ele que escolhe. Então, se ele tivesse uma formação melhor, se ele tivesse um entendimento melhor, ele iria analisar com mais propriedade para quem que ele ia votar. E iria banir da vida pública aquele que chega oferecendo benesse. Porque aquele que chega oferecendo benesse está comungado com a corrupção. Mas a esperança está de pé. A esperança está de pé porque essa história que dizia, cadeia só para 2 P's, né? Não vou nem repetir, né? Dessa vez não. Nós temos um tal de Marcelo Odebrecht que está lá na cadeia, dormindo numa celinha, Juliano. Dá para imaginar, esse é um dos homens mais ricos do Brasil, dá para imaginar quantos empregados ele tinha na casa dele para servir ele? Deve ter um para servir o café, outro para servir o almoço, outro para servir o jantar, o mordomo para isso, o motorista para aquilo, né? E está lá deitado numa caminha, né? A mesma caminha que um traficante, quando é preso pela Polícia Federal, fica deitado. Então, alguma coisa está mudando. E nós temos que reverenciar, sim, esse juiz Sérgio Moro, porque é um cara... Imagine se ele fosse um cara corrupto, quanto dinheiro já não teria recebido para liberar esse pessoal todo. Então, algumas coisas estão mudando. E aí eu te peço, você que está me ouvindo, pense sobre isso. Quando tiver uma eleição, pense sobre isso. Você que está me ouvindo, repito, reflita. Não dê o seu voto para quem oferece algum tipo de benefício em troca dele. Porque esse, vou finalizar repetindo, é duro, mas é verdade. Aquele que oferece um benefício, ou já roubou, ou vai roubar. Bom dia, bom final de semana e até semana que vem.